Boa noite para todos, prazer poder estar aqui com vocês. Então, como o Adelar falou, somos lá de Novo Hamburgo, da Aliança de Novo Hamburgo. Alguns talvez nos viram na Bienal do ano passado, retrasado, já faz tempo, né? E a gente já passou um período em Passo Fundo, depois voltamos agora já há 10 anos estamos em Novo Hamburgo, podendo coordenar a igreja lá, podendo estar ajudando essa igreja a crescer e a se desenvolver. Bom, o que eu quero trazer para vocês hoje, o que a gente quer conversar, é sobre a Bíblia. A Bíblia. Hoje em dia a Bíblia pode ser de papel, ou pode ser um aplicativo que muitos, talvez a grande maioria, tem. Também conhecemos ela como a palavra de Deus, ou talvez até como as Escrituras. Quando a gente se refere ao Antigo Testamento, muitas vezes é usado o termo Escrituras. Ela é um conjunto de livros, Bíblia, é um conjunto de livros escritos por milênios da história da humanidade, por várias pessoas, por várias culturas, em diferentes culturas, em diferentes momentos da história da humanidade. Mas, apesar de todas essas distâncias, todas essas pessoas, ela teve o mesmo escrito, o mesmo propósito. Porque ela não foi escrita meramente por homens. E o que eu quero falar hoje é o quanto ela é a autoridade sobre a nossa vida, o quanto ela é a verdade, o quanto ela é espiritual, o quanto ela manifesta, revela Cristo Jesus e o quanto ela é poder. Quero te convidar para tu abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, onde vai falar sobre a Bíblia, sobre aquilo que nós vamos falar aqui hoje de noite. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. E o que eu quero chamar a atenção é lá do início, quando diz toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Pedro vai falar que ela foi impelida, ela foi impulsionada, movida por Deus para ser escrita. Por isso, tantos milênios, tantas pessoas escreveram, diferentes culturas, mas com o mesmo propósito, o mesmo escrito, porque foi Deus que nos trouxe isso. E por isso eu posso colocar para nós a primeira questão, que ela é a autoridade. E nela nós encontramos tudo o que nós precisamos para os seres humanos saberem as questões fundamentais da vida. E no mundo que nós vivemos hoje, na sociedade que a gente vive, cada vez mais desconexa, cada vez mais cada um pensando o que quer, cada vez mais querendo dizer a sua própria verdade, cada vez mais querendo dizer que daqui a pouco nós vamos ter que olhar e provar que a grama é verde. Porque alguém vai chegar e dizer, não é verde. Não, ela é verde. Nós temos que, como igreja, como pessoas, como aqueles que conhecem, olhar para aquilo que é a nossa autoridade, a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus nós vamos encontrar as respostas para as nossas vidas. De onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual o propósito da minha existência. Todas essas respostas estão aqui. Tudo aquilo que o ser humano precisa saber está aqui escrito. Tudo. E ela mesma se identifica com algumas expressões interessantes. Ela própria se diz como alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela alimenta as nossas almas. Ela é luz. A tua lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando olhamos para a palavra, nós olhamos e percebemos a direção que temos para a nossa vida. Ela diz que ela é fogo. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. É aquela que aquece o nosso coração, aquela que nos dá o amparo, aquela que nos anima, aquela que quando nós estamos tristes, ela nos traz a alegria de novo. E ela é uma espada, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela identifica em nossas vidas o certo e o errado, o caminho que nós temos que trilhar ou o caminho que nós não temos que trilhar, quando nós olhamos para ela, porque ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Então, um mundo com tantas incertezas, um mundo com tantas fake news, como tem sido declarado, nós precisamos buscar aquilo que é a verdade. E um parênteses aqui, Jesus fala em João 8,38, e ele declara que
conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Algum tempo atrás, homens tomaram isso como uma verdade para eles, querendo dizer que a verdade dos homens é que deveria prevalecer, e usaram isso como largamente para declarar a sua própria verdade. E talvez até tinham boas intenções, mas a verdade que está descrita em João 8,32 não é a verdade humana, não é a verdade que se fala para os de homens, é a verdade de Cristo. Ali está descrito a verdade que é Cristo Jesus. Conhecerão a verdade, Cristo Jesus. E Cristo Jesus, que é a verdade, vai libertar. E nós temos que trazer isso de volta. Porque parece que a gente ficou, eu pelo menos digo que eu fiquei meio constrangido em falar isso, porque foi tão largamente falado. Conhecereis a verdade os libertará. Não, a verdade é Cristo. E nós temos que resgatar a verdade. Essa é uma fake news que foi imposta. Mas a palavra de Deus, ela própria define quem ela é. Porque ela é a autoridade. Ela é composta de 66 livros, divididos no Antigo Testamento e Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, ainda ela é dividida em partes. O Pentateuco, tem os livros históricos, tem os livros poéticos, tem os livros proféticos. O Novo Testamento também ele é dividido em partes. Os evangelhos, a história do livro de Atos, as epístolas e as cartas, onde são direcionadas a pessoas e à igreja, e um livro profético, que é de Apocalipse, a escatologia, o futuro que vai acontecer. E o Testamento, o Antigo Testamento. O Testamento é o registro das alianças, dos pactos que Deus fez com o homem. E no Antigo Testamento, esses pactos, esses acordos, essas alianças, se direcionam a uma única pessoa, o Messias. No Novo Testamento, agora sim é o registro do cumprimento destas alianças, destes pactos estabelecidos por Deus no Antigo Testamento, onde Jesus é a comprovação e a afirmação destas alianças. O Antigo Testamento olha para Jesus e o Novo Testamento olha para Jesus. O autor muito conhecido, C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, muitos conhecem ele nesses livros fantásticos, maravilhosos. Se tu puder ler, leia, é muito, muito legal. Mas ele era um ateu, e aliás, ele é um grande teólogo também, tem livros muito importantes. Mas ele era um ateu, professor universitário, e ele um dia disse, bom, esses cristãos falam tanto desse Deus deles, eu estou curioso para conhecer, eu vou ler esse livro que eles falam, da Bíblia, onde eles dizem que eles vão encontrar Deus, que eles encontram Deus. Vou ler ele. E na biografia dele, surpreendido pela alegria, ele disse que ele começou a ler a Bíblia para conhecer esse Deus dos cristãos. E lendo, ele conheceu Jesus. Ele foi surpreendido pela alegria de Jesus. Muito bem, ela é autoridade, por isso, ela é um livro espiritual. A Bíblia é um livro espiritual e eu coloquei sobrenatural. Porque as ações que ela faz em nossas vidas são ações espirituais e muitas vezes sobrenaturais. Eu não estou falando de grandes coisas, mas aquilo que não é o natural para o homem, para o ser humano. E que só a palavra de Deus pode tocar e transformar a vida de um homem. Por isso digo que ela é espiritual. Lucas capítulo 2 fala sobre a história de José e Maria, quando eles levam o menino Jesus ao templo para apresentar, depois de 40 dias do nascimento. Ela era aquilo que era determinado na época, para o templo apresentar o menino ao Senhor. E diz lá, abre comigo lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. E diz lá que havia um homem chamado Simeão, um homem que era piedoso, um homem justo, que esperava a consolação de Israel, que conhecia as Escrituras porque ele leu as Escrituras, porque ele reconhecia nas Escrituras a autoridade dela e reconheceu de que o Messias estava descrito ali. Lembra, Antigo Testamento, os acordos, os pactos, as alianças voltados para o Messias. Simeão reconheceu isso, viu isso nas Escrituras e esperou que isso acontecesse. O espiritual foi agindo na sua vida pela fé que foi sendo produzida. Algo que humano nenhum pode fazer e por isso é algo sobrenatural. Lendo as Escrituras. E diz que ele estava lá no templo. E ele estava esperando acontecer esse momento porque Deus tinha prometido para ele. E em determinado momento ele vê José e Maria entrando no templo com uma criança. Ele não conhece esse casal.
mas algo tocou no coração dele. Um fogo foi produzido, uma esperança foi produzida. Ele olhou para aquela criança e imediatamente o Espírito Santo, por meio das Escrituras, que ele conhecia, disse, lembra do que eu falei? É essa criança. E ele vai em direção àquele casal. E provavelmente ele deve ter se identificado, olha, eu sou Simeão, prazer em conhecer, eu sou José, eu sou Maria, nós viemos apresentar Jesus. E ele olha para eles e diz, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é o Messias. Eu sei que é o Salvador. E ele pega aquela criança nos braços, no seu colo, e olha para aquela criança. E declara no versículo 29, ó soberano, como prometeste. Aonde é que o soberano prometeu? Na sua palavra. Simeão está reconhecendo isso, está vendo isso. Agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Ele vê o nenê. Isso, algo sobrenatural acontece. As Escrituras operam na sua vida. O Espírito Santo que está ali. E ele reconhece o Messias. Ele reconheceu. Terceira coisa que eu quero colocar para vocês. A Bíblia, por isso, é a revelação de Cristo Jesus. A palavra é a revelação de Cristo Jesus. E cada livro do Antigo Testamento, até João Batista, cada livro faz uma revelação de quem é Cristo Jesus. Coloquei alguns exemplos. Ruth, o parente resgatador. Esdras, o restaurador. Isaías, o servo sofredor. Ageu, o desejado das nações. João Batista, o precursor de Jesus, que não tem nenhum livro escrito, mas ele só é mencionado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todos esses livros olham para Jesus, identificam, trazem uma característica dele. O Antigo Testamento revela quem é Jesus Cristo. E por isso nós podemos olhar para essa palavra, para a Bíblia, nós podemos tirar a conclusão de que a Bíblia foi escrita por uma razão muito clara. Cristo Jesus. A Bíblia, em primeiro lugar, não foi escrita para resolver problemas. A Bíblia não foi escrita para os homens procurarem sabedoria. Nossa, olha só que palavras maravilhosas. A Bíblia foi escrita para revelar Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. O Antigo Testamento olha para Jesus, o Novo Testamento olha para Jesus. A Bíblia foi escrita para revelar Jesus Cristo e nós podemos conhecer a Ele. E nós sabemos o que Ele espera de nós, da nossa vida, o que Ele deseja para nós. Quando a palavra de Deus fala sobre misericórdia, sejam misericordiosos uns para com os outros. E aí nós olhamos, lemos, chegamos de manhã, desejo isso, abrimos a palavra de Deus de manhã cedo, lemos e tem esse escrito, sejam misericordiosos. E eu olho aquilo e diz, o Senhor quer que eu seja misericordioso. Muito bem, então eu vou ser misericordioso para uma pessoa, para alguém que vai chegar até mim. E eu saio com o meu carro, vou em direção ao meu trabalho e paro numa sinaleira. E aí tem aquelas pessoas que ficam pedindo dinheiro ou vendendo alguma coisa. Não sei como é que é aqui, mas lá é cheio, né? Eu sempre digo, se eu pagar cada um, comprar de cada um que está na sinaleira, eu vou quebrar. Então não dá muito certo. Mas naquela manhã eu disse, eu vou ser misericordioso. Para na sinaleira, vem a pessoa e eu compro algo dela. E eu olho e digo, nossa, como eu fui misericordioso. Como eu tratei bem aquela pessoa. Como eu fiz algo importante. Não! Se eu faço isso, se eu tenho a consciência de ser misericordioso, não é por causa de mim, é por causa de Cristo Jesus. Porque o que eu tenho que saber e eu tenho que desejar é que esta misericórdia não seja a minha misericórdia, mas a misericórdia de Cristo Jesus revelada pela minha vida para aquela pessoa. Porque o foco disso é Jesus. O foco da palavra de Deus, da Bíblia, é conhecer a Jesus e obedecer a Jesus. Não é eu, não sou eu. E se eu tenho que mostrar misericórdia, é a misericórdia de Jesus que eu quero que aquela pessoa veja. Ela conheça Jesus pela minha vida, porque eu estou obedecendo a Ele. Esse é o meu coração,
esse deve ser o meu coração. A mesma forma vai dizer sobre perdão, vai falar sobre paciência, vai falar sobre mansidão. Não é a minha, mas é porque eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. Eu quero que Ele esteja à frente da minha vida. Eu quero que a imagem de Cristo seja mostrada pela minha vida. O meu eu não serve, não deve existir. Por isso, a Bíblia é a revelação de Cristo Jesus, para nós conhecermos a Cristo Jesus e nós obedecermos a Cristo Jesus e desejarmos ser a imagem de Cristo Jesus. E a Bíblia é poder. A Bíblia é poder. Tem uma pesquisa que foi realizada pelo Centro de Engajamento Bíblico dos Estados Unidos. Eles são muito bons com isso. Os americanos são muito bons em pesquisas e porcentagens, não sei o que, coisa. Muito bem, eles fizeram uma pesquisa, isso está na internet, amplamente divulgado, muito interessante, se quiser procurar depois. Tranquilo, depois, não agora, tá? Por favor, depois. Uma pesquisa que eles fizeram, qual a diferença que faz a leitura da palavra de Deus na vida das pessoas. E eles examinaram 40 mil pessoas, pesquisaram 40 mil pessoas por um período de tempo das suas vidas, de 8 a 80 anos de idade. E as conclusões que eles chegaram foi a seguinte: essas pessoas, quando abriam a Bíblia uma vez por semana, quando ela abria a Bíblia, ou seja, ela vem na celebração, e aí nós pedimos para ela abrir lá em Lucas 2:29, ela abre a Bíblia, e então fazemos a leitura daquele texto. Muito bem, ela leu a Bíblia, fechou a Bíblia, chegou em casa, botou em cima da mesa e vida minha que segue, vamos embora. Domingo que vem voltamos de novo. A diferença que a palavra de Deus fez na vida da pessoa é nula. Não fez diferença nenhuma para a mudança de vida. Nenhuma. Quando essa pessoa abriu a Bíblia e leu a Bíblia 2 vezes por semana, ou seja, ela leu na celebração e depois ela leu no grupo célula também, né? Leu lá 2 vezes, eles pediram para abrir, ela abriu, né? Ou pegou o aplicativo, enfim. Então ela leu 2 vezes por semana. Não houve diferença nenhuma na vida dela. Nenhuma diferença a palavra de Deus fez na vida dela. Quando ela abriu 3 vezes a palavra de Deus, e ela leu 3 vezes durante a semana, os gráficos deles mostraram uma pequena melhora na vida, pequena alta na qualidade, na mudança, na diferença que a palavra de Deus fez na vida da pessoa. Mas, quando essa pessoa abriu a Bíblia, leu a Bíblia 4 vezes ou mais durante a semana, o gráfico foi exponencial de diferença que a palavra de Deus fez na vida daquela pessoa. E aí eu coloquei alguns números. Coloquei ali, por exemplo, sentimento de solidão diminuiu 30%, problemas com a raiva 32%, amarguras em relacionamentos caíram 40%, 57% a questão de menos alcoolismo. A ação, olha que interessante, de compartilhar a fé aumentou 200%. O desejo de falar de Jesus, de compartilhar da sua vida. O aumento do discipulado aumentou 230%. Percebeu a importância de juntos compartilhar a palavra de Deus, de sentar com alguém, de conversar sobre a palavra de Deus? E aí vai. A diferença que a palavra de Deus faz na vida das pessoas. Porque ela é poder. Ela tem o poder porque ela é a palavra de Deus, porque ela é espiritual, porque ela é a revelação de Cristo Jesus para as nossas vidas. E por isso ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Mas nós temos que ler, nós temos que abrir ela, não uma vez, sistematicamente na nossa vida. Dia a dia ler a palavra de Deus. E aquilo vai entrando e penetrando na nossa mente, vai fazendo a sua operação milagrosa e maravilhosa e vai tocando em nosso coração, em nossa alma, e nós vamos começando a entender o que é a imagem de Cristo e desejar cada vez mais Cristo Jesus em nós. O ladrão vem para roubar, matar ou destruir. Jesus diz que eu vim para que vocês tenham vida. E não só vida, mas ele diz vida plena, vida em abundância. Aí eu tenho esse texto aqui, Tiago 1, 22, 25, diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será
feliz naquilo que fizer. Olha, interessante. Primeiro ele faz a questão, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Sejam praticantes. Como isso acontece? O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, ou seja, aquele que lê a palavra de Deus, não uma vez, nem duas, nem três, mas sistematicamente durante a semana, ele tem prazer em ler a Bíblia. O homem que observa isso, que lê ela, que quer saber o que é essa palavra de Deus, o que a Bíblia tem para dizer ao seu coração e persevera na prática. Misericórdia. Eu quero que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo esteja na minha vida. Eu quero viver isso, não esquecendo do que ouviu, praticando. O resultado será feliz naquilo que fizer. A transformação de vida vai acontecer se nós lermos a palavra de Deus. Porque essa palavra tem poder. Porque ela é autoridade, porque ela é a verdade, porque ela é espiritual, ela é a revelação de Cristo, ela é poder. Então, quando eu entendo isso, eu sou transformado. Então, quando eu entendo isso, sim, porque eu não busquei para os meus próprios prazeres, mas para conhecer a Cristo, saber entender o que Ele quer para mim, os meus problemas começam a ser resolvidos. As minhas dúvidas começam a ser resolvidas. As dores que eu tenho começam a ser resolvidas. E o resultado disso é vida plena. Tempo atrás veio um marido, um homem casado, um marido, e veio se aconselhar comigo, porque ele estava tendo muitas dificuldades no casamento. E ele veio e começou a falar e dizer, nossa, porque minha esposa faz isso, porque minha esposa faz aquilo, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, E a gente começou a conversar e, eu não estou ali para julgar, não estou ali para estar ali condenando nem nada, mas aí quando ele conversou, falou, eu disse, mas vamos olhar o que a palavra de Deus fala sobre isso. Como o marido deve pensar, sentir sobre a sua esposa? Alguém arrisca aí? O que a Bíblia fala de como o marido deve pensar, agir com a sua esposa? Alguém se arrisca? Abre comigo lá em Efésios capítulo, vamos lá, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, 25. Não vou falar de casamento, fica tranquilo, não é nada disso. Só um exemplo. O que a palavra de Deus diz, como os maridos devem pensar, lidar, tratar as suas esposas. 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher. Ame. Beleza, tá bom. Eu vou amar então. Mas aí continua. Qual é o parâmetro? Qual é o modelo que nós temos do amor? Assim como Cristo amou a igreja. Complicou para nós homens, né? O parâmetro é Cristo. Ok? Bom, eu conversei com ele, né? Coloquei isso, ele ouviu, ok, foi embora. Tempos depois eu descobri pelo líder de célula dele que esse cara foi uma psicóloga. Porque o conselheiro aqui não era o suficiente, né? A palavra de Deus não era bem o que ele queria ouvir. E aí ele foi no psicólogo, e o que o psicólogo disse? O que tu tá fazendo, cara? Tá perdendo tua vida com essa mulher? Larga ela, vai viver tua vida. Qual é o conselho da palavra, que é a palavra de Deus? Do psicólogo ou da verdadeira escritura, Bíblia? As pessoas querem ouvir muitas vezes o que elas querem ouvir. Por isso nós temos que entender e compreender que a palavra de Deus ela é poder para transformar a nossa vida. Conhecer a Cristo, obedecer a Ele, mas nós precisamos dar o passo. Senhor, eu quero, eu preciso, Senhor. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. Porque se não for assim, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ama a tua esposa, ama a tua mulher, como Cristo amou a igreja. É um baita desafio. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Mas esse é o objetivo e eu vou andar nisso. Mas se eu não tenho isso, eu vou olhar e vou dizer, eu não quero nada disso. Ela não se torna mais autoridade sobre a minha vida. Ela não é mais a revelação de Cristo para a minha vida. Ela não é mais a verdade para a minha vida. Ela não é mais o poder para transformar a minha vida. Nós temos algo maravilhoso conosco. Concluindo, quando nós recebemos um presente, e agora há pouco nós tivemos Natal, né? Presentes, nós queremos desembrulhar aquilo, nós queremos saber o que é que tem ali dentro. Nosso coração se alegra por nós recebemos um presente. O presente é uma dádiva, é algo que algo que a pessoa nos deu. E eu quero desembrulhar, e eu recebo aquele presente. Eu recebo um quadro, eu quero colocar ele na parede para que as pessoas vejam. Eu ganho uma roupa,
Eu quero vestir a roupa e vir na celebração aqui para que as pessoas vejam o presente que eu recebi, que eu ganhei. Bíblia, palavra de Deus, é o presente que o Senhor nos dá. Mas para nós recebermos esse presente, nós temos que abrir ela. Nós temos que receber ela. Nós temos que olhar. E fazendo isso, acontece algo maravilhoso que está descrito lá nas questões da diferença que a palavra de Deus faz em nós. Nós temos o desejo de querer mostrar esse presente. O Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz. O Senhor Jesus Cristo demonstrou o amor de Deus por nós. E quando nós lemos a palavra de Deus, isso se torna cada vez mais real e forte em nós. E isso nos leva, nos impulsiona, nos move a dizer, olha, eu quero que Jesus seja conhecido por outras pessoas. Eu quero, Senhor Deus, que se o meu problema é falta de perdão, Senhor, eu quero perdoar. Senhor, eu quero perdoar como o Senhor me perdoou. Senhor, se o meu problema é falta de misericórdia, Senhor, eu quero que a tua misericórdia, assim como o Senhor é misericordioso comigo, eu quero ser misericordioso com as pessoas, para que o Senhor seja cada vez mais conhecido. Concluo com isso, com algumas atitudes que podem mudar a tua vida. Primeiro, seja grato a Deus. Agradeça pela palavra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor deixou escrito tua palavra para mim, porque o Senhor me ama. A Bíblia é o maior livro de amor, do amor de Deus para com a humanidade, de uma forma especial, para com a tua vida. O amor de Deus. E tu vai descobrir isso aqui, na palavra dele, na Bíblia. Leia ela várias e várias vezes. Mais de 4 vezes durante a semana, de preferência. Para ver uma transformação. Para ela fazer significado. Para ela dar o sentido para a tua vida. Medite nela. Não só leia, mas pense nela. Medite, pense. Avalie o que está ali. Saboreie a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Que verdade fantástica essa. Mas eu preciso parar e olhar para aquele versículo, ler e saborear ela. Busque nela autoridade para as decisões. E principalmente as maiores decisões que tu vai ter. Para que essas decisões sejam decisões que a palavra de Deus te mostra, que a Bíblia te mostra. Tudo que nós precisamos está aqui. Porque ela é autoridade, ela é a verdade, ela é espiritual, ela é a revelação de Cristo, ela é poder. E a Deus toda a honra e toda a glória para Ele. Vou fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou por escrito tudo o que nós precisamos saber sobre esta vida maravilhosa que o Senhor nos dá em Jesus Cristo. Ó Senhor, que a gente honre isso, que a gente honre isso todos os dias, podendo nos alimentar com ela, ler ela, compreender, desejar. Senhor, eu quero. E Senhor, se o nosso coração não está tão movido a isso, o Senhor, pela tua misericórdia, mova o nosso coração, nos dê desejo pela tua palavra, porque só isso pode nos dar uma verdadeira vida, uma vida plena. Nos abençoe assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém.